Boa tarde, servidores. Sejam todos bem-vindos a mais uma formação nossa aqui no canal Desenvolvimento Profissional. Eu, Ana Paula, estarei aqui com vocês nessa 1h30 aí, para a gente trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre uma ferramenta muito importante do Google que a gente utiliza, né, principalmente dentro do nosso aplicativo aí do CMSP, que é o Classroom, né? E como eu venho dizendo em todas as formações, vocês colocam sempre na nossa pesquisa e solicitam sempre as ferramentas. Essa é um pedido de vocês que a gente está atendendo também, tá? E o mais legal é que, além de a gente atender o que vocês pediram, a gente trouxe uma pessoa da rede para fazer a formação, né? Então, todas as formações eu sempre falo assim para vocês, vocês têm alguém que queira vir aqui, contribuir, né? Porque a gente tem que trazer a questão da rede, os nossos servidores, as pessoas que têm um conhecimento específico, que podem auxiliar aí os nossos colaboradores, os nossos pares, né? E aí, eis que Giovanni, que eu vou apresentar para vocês, o Giovanni, ele se prontificou numa live lá o ano passado, ele mandou o contato e depois a gente conversou com ele, conversamos e eis que o Giovanni está aqui. Então, antes de eu apresentar o Giovanni, eu quero agradecer a diretoria de Araraquara, o dirigente Paulo e a diretora da escola estadual, professora Luísa de Abreu, onde o Giovanni é Proatec lá, a diretora Liliane Cremon. Muito obrigada por vocês cederem, né, e possibilitarem do Giovanni estar aqui hoje, né? O Giovanni veio aqui para São Paulo para fazer essa formação com a gente. Então, a gente está, assim, super agradecido, tanto do pessoal da escola e também do acolhimento da PCNP de Tecnologia, não vou lembrar o nome dela, qual é o nome? Graziela. Então, todo mundo lá da diretoria de Araraquara, muito obrigado. O pessoal da escola, muito obrigado. Então, Giovanni Graia, seja bem-vindo, Giovanni, aqui nos nossos estúdios, aqui na IFAP, aqui na nossa formação. Prazer em ter você aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o Classroom. Eu que agradeço, né, o convite da Ana Paula e poder contribuir com os professores da rede, poder contribuir um pouco que eu sei, né, sobre o Classroom, para a gente ampliar, né, os horizontes, ampliar as ferramentas e, de certa forma, aumentar, né, esse repertório, né, como ferramenta pedagógica para os professores aí estarem utilizando durante as suas aulas aí de maneira bem mais interativa, mais legal, né, mais organizada, né? Exatamente. A ideia é sempre essa. E aí, gente, só para falar para vocês que a gente sempre faz formação falando da ferramenta, né? E o Giovanni perguntou assim para mim, para a Thelma e para a Carol, lembrando que a Thelma e a Carol também estão aqui no chat, né? Aí ele questiona assim, eu posso falar sobre as interfaces que a gente tem dentro da secretaria, principalmente a interface com a sede? Lógico, é isso que a gente quer mostrar para vocês, o mão na massa, né? A nossa realidade. E também para ajudar a gente aqui hoje, né? A gente contou aí com a nossa parceria com o Google, o Fábio gentilmente nos trouxe aqui a Carla Arena, que é lá do Amplifica. Para quem acompanha nossas formações, a Carla fez uma formação, 3 formações sobre as ferramentas do Google lá no começo do Centro de Mídias. Então, a Carla vem aqui para nos auxiliar também. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o Classroom, podem mandar aqui no chat, que tanto o Giovanni quanto a Carla vão estar aqui hoje para a gente tirar todas as dúvidas e a gente fazer aí um bate-bola com vocês para a gente sanar as dúvidas e a gente, sempre aquilo que eu digo para vocês, a gente tentar utilizar a ferramenta da melhor forma possível, que venha a ajudar a gente, né? O objetivo é sempre a gente pensar no que a gente quer, para quem a gente quer e a gente utilizar a ferramenta da melhor forma para auxiliar aí nas nossas formações, não só nas nossas formações, quanto também nas aulas e com os alunos ou com os nossos pares, tá bom? Carla, seja bem-vinda. Prazer estar aqui com vocês, Ana Paula, Giovanni. Vai ser ótimo passar essa tarde aqui com vocês para a gente falar de uma ferramenta que eu amo, que é o Classroom, que eu venho usando aí desde que começou, desde que lançaram em 2014. Então, vamos lá, Giovanni, todo seu, o nosso estúdio, à vontade. Então, vamos lá então, professores. Eu vou começar mostrando para vocês aqui que é comum de todo mundo, né? Todos os professores já utilizam a sede, já entra para fazer lançamento de nota, para registrar frequência, para registrar conteúdo. Então, essa tela aqui é muito comum a todas as pessoas, a todos os professores. E logo no canto superior direito aí a gente tem os 2 e-mails, né, que é disponibilizado pela secretaria para a gente estar
logando e usando, né, como um e-mail institucional. Então, todos os alunos, né, e todos os professores estão inseridos, né, nessa rede. Então, o de cima a gente tem o e-mail Microsoft e o de baixo é o e-mail via Google. Então, é esse e-mail que a gente utiliza, né? Eu vou colocar aqui, ó, esse e-mail azul aqui. É esse que a gente utiliza para estar utilizando o Google Sala de Aula. Então, vocês acessam a sede, depois copiam, né, esse e-mail. Acho que todo mundo aí, pelo fato de estar usando aí desde o começo do ano, já devem pelo menos ter percebido, né, como funciona. E a gente, então, tem esse e-mail institucional Google e Microsoft. Lembrando só, Giovanni, que esse e-mail, tanto da Microsoft quanto do Google, ele nos possibilita a gente utilizar as ferramentas por exemplo, se você utiliza o e-mail do Google, você utiliza aí as ferramentas do Google com tranquilidade e de graça, né? Modo de dizer, né? Então, você tem aí todas as funcionalidades que você pode utilizar da melhor forma que você queira. Então, como o Giovanni disse, geralmente, se você vai usar ferramentas Google, a gente usa o e-mail Google. E se você usa ferramentas Microsoft, você usa o e-mail Microsoft. Então, é legal que aqui você tem esse indicação do e-mail institucional tanto da Microsoft quanto do Google, e para você acessar, você utiliza a mesma senha da sede e depois você pode trocar, tá? Isso. Então vamos lá, eu vou fazer o login aqui, como eu já tinha feito quando a gente chegou, já está salvo, né? A senha minha é a mesma da sede, e aí vocês vão perceber que vai abrir a tela aqui já do Google Sala de Aula, né? Para quem não sabe aonde está o Google Sala de Aula, para a gente procurar qualquer aplicativo Google, né, sempre do lado da nossa fotinha aqui do e-mail, se você não colocou foto, vai ter a sua inicial do nome. Então aqui você tem todos os aplicativos aí que são disponíveis para vocês estarem utilizando aí. E são praticamente ferramentas que a gente usa de maneira muito pedagógica, né? A gente tem o documentos, planilhas, apresentações, né? O Google Meet, que é muito interessante para a gente dar aula online, né? Então aqui tem todas as ferramentas aí. Então você vai clicar aqui no Google Sala de Aula, lá embaixo também tem, ó. Então você... Que é simbolizado com a nossa lousa verdinha, né? Para os saudosistas, a lousa verdinha. Pessoal, aqui estão todas as salas que eu estou inserido, né? Essa sala eu criei especialmente para a nossa formação de hoje, a sala de Proatec e as outras salas eu estou como professor. No entanto, vocês já podem até ver que eu tenho atividades aqui lançadas, né? E isso aparece para os alunos também, quando a gente coloca as datas, né? Para eles já começarem a se organizar para fazer as atividades. Ô Giovanni, se eu nunca entrei no Classroom, então ele aparece só o em cima lá o Google Sala de Aula e aparece em branco, Tudo não em aparece branco. essas caixas, né? Tudo zerado, né? Sem nenhuma sala. E aí, como que a gente faz então para que as salas apareçam aqui, né? A gente pode ir de duas formas, né? Uma forma que a gente pode usar e que eu aconselho a todos os professores usarem é a gente validar, né, habilitar a criação dessa sala pela sede. Então a gente volta lá na sede, né, depois de logado, a gente vem aqui, ó, tem as barrinhas aqui no canto esquerdo, a gente vem Centro de Mídias, Google Class, e aqui, professores, automaticamente vai carregar a sua diretoria, o seu município, a sua escola. Um adendo, professores, vocês que têm duas escolas têm que validar as duas, né? Não é você valida uma e vale para todas. Então você faz a primeira, como eu tenho uma escola só aparece Luzia de Abreu. Mas quem tem mais escolas, aparecem as duas. Aí você clicou, pesquisar, e aqui apareceu as suas turmas, né? Antes de fazer todo esse processo, vocês perceberão que vai estar tudo desabilitado, né? Você vem aqui em cima, marca a caixinha no canto aqui para habilitar todos, né? E você vem habilitar Google Class. O meu não vou colocar porque já está habilitado, né? E automaticamente as suas turmas já estão criadas. Então, Giovanni, vamos lá.
Eu, como não sou operadora dessa parte da sede, então eu vou tirar as dúvidas com você. Então, eu sou professora e aí eu quero organizar a minha classe dentro do Classroom. Então, antigamente, a gente tinha um processo. O ano passado, a gente tinha um processo que essas salas já eram automaticamente criadas, né? Sim. Esse ano não existe mais. Então, qual é o procedimento desse ano? Então, eu tenho que... Primeira coisa, eu logo na sede... Vou lá onde o Giovanni falou que é Centro de Mídias, clico lá, tem lá Google Classroom, eu entro no Google Classroom e aí automaticamente vai aparecer o que eu estou atribuída, as aulas que estão me atribuídas. Como você disse, se eu tiver mais de uma escola, vai aparecer mais de uma escola e aí automaticamente eu clico lá na escola, eu tenho que habilitar a escola por escola. Então, eu habilito, entrando, eu vou ter que habilitar lá quais são as séries, as classes que eu tenho a aula atribuída. E aí aparece, como está na tela aí, a disciplina, o nome do professor, a classe, quantidade de alunos, para que essa classe seja criada dentro do Classroom, é isso? Isso. E automaticamente meus alunos vão ter acesso também a essa sala. Automaticamente os alunos são inseridos. Aí basta o aluno fazer o login também com seu e-mail institucional, que aí eles podem fazer todo esse processo aí dentro do CMS, dentro do Centro de Mídias, né? E aí os alunos têm acesso automaticamente, né? Sem precisar de acessar pelo código, porque a gente também tem essa possibilidade, né? O código é mais difícil, né? Liberar o código de acesso ou um link de acesso para os alunos. Então, quando você faz todo esse processo pela sede, a gente evita de ter que ficar criando uma planilha gigantesca com vários códigos, né? E a pergunta é, todos os professores têm que fazer isso para alimentar cada sala ou não? Se eu fizer uma, vai ser para a sala inteira e todos os professores têm acesso? Ou cada professor tem a sua sala? Cada professor tem a sua disciplina. Perfeito. Então é por disciplina. Perfeito. Todos os professores necessitam, né, fazer esse processo de criação das turmas. Então, pessoal, esse processo, às vezes, ele demora um pouquinho, né? Às vezes, ele não acontece de imediato. E, às vezes, pode acontecer de alguma turma não ser criada. Então, quando isso acontece, que as turmas elas não são sincronizadas automaticamente, a gente tem a saída de vir aqui no maisinho, ó, e sempre criar ou participar de uma turma. Então, a gente vai... A professora Roberta colocou aqui, ó, só aparece em processamento. O dela? Então teve algum problema. O meu... Aí você, professora, eu já vou dizer, entra lá no atendimento.educação.sp.gov.br, abre um chamado, uma ocorrência lá, registra, Isso. Que daí a equipe da Citem, aliás, eu esqueci de agradecer, a Citem que está junto com a gente nessas formações, eles vão dar todo o atendimento aí para vocês, tá? Mas a gente precisa que vocês abram uma ocorrência. Então, toda vez que vocês tiverem uma inconsistência, como essa aqui de ficar aparecendo processamento, ou às vezes de vocês entrarem e não ter a sala, não ter o que é atribuído para vocês, tem que registrar lá no portal de atendimento, tá? Aliás, Marcos Barros, você está por aqui no nosso chat. Seja bem-vindo e vamos mandar as dúvidas de se tem para você, né? Às vezes o que acontece também, Ana Paula, é o seguinte, ó, por exemplo, a minha aqui, o terceiro B está em processamento, só que ela foi criada. Tá vendo? Deixa eu ver aqui qual que é o meu terceiro B, ó, ele vai aparecer aqui para mim. Ó, o Marcos está colocando aqui, ó, sugerimos a criação manual, professor Rogério. Então o Marcos está respondendo aqui para vocês, tá? Ó, sugerimos a criação manual. Ela está em processamento lá, mas aqui para mim... Ô, Giovanni, explica então como que é a criação manual que você estava explicando. Isso, vamos lá então. Caso a turma não seja sincronizada automaticamente, você pode vir aqui em participar da turma, aliás, voltando, criar, né? Sempre criar. Criar turma. Você vai colocar o nome da sua turma, né? Vamos imaginar aí que o segundo B... de filosofia, né, que é a minha disciplina, ela não foi sincronizada. Eu coloco lá segundo, faltou o B aqui. Segundo B, e eu faço a criação da turma. Aquele restante não precisa necessariamente... Não necessariamente, né? O necessário é só o nome da turma. Tá. Né?
Então aqui a gente já criou a nossa turma. E como que a gente faz para que os alunos tenham acesso então a essas turmas? A gente ou envia o link, né, o código da turma, que se a gente clicar aqui em exibir, ele fica grandão, e se a gente vir aqui ele fica maior ainda. A gente pode copiar esse link e enviar para os alunos. A gente pode enviar no grupo do WhatsApp, não sei como que as escolas aí trabalham com relação à comunicação com os alunos. E a gente pode também enviar um link, copiar o link do convite. E aí você vai perceber aqui embaixo, aqui, ó, o link foi copiado. E você pode também enviar esse link para o aluno, e se ele tiver com o e-mail institucional, automaticamente ele vai ingressar na sua turma. Então, essa seria a comunicação que a gente faz com os alunos, né? Caso você tenha validado pela sede e a tua turma não tenha aparecido automaticamente, esse é o processo, é bem simples. Você vai e cria a sua turma. Depois que a gente criou... Giovani e Ana Paula, posso só complementar uma coisinha com vocês? Pode. Eu queria só alertar os professores, né? Porque muitas vezes a gente diz assim, poxa, mas todo esse processo e tal... Esse processo, ele é muito importante porque, na verdade, vocês estão usando contas institucionais do Google, né? Do Google Workspace, que a secretaria tem acesso. Isso significa que, apesar de ter esse passo extra aí que o Giovani está mostrando, na verdade, isso garante para você muito mais segurança, professor. Então, por isso é que você tem que fazer esses passos e colocar os alunos também com os e-mails institucionais deles e não utilizando o @gmail.com, que é o nosso pessoal. Porque isso vai garantir que a secretaria e você, professor, tenha toda a questão de segurança, de auditoria, se alguma coisa acontecer. A gente não quer que nada aconteça, mas isso significa muito mais proteção, tanto para você quanto para o seu aluno. Então, parece um passo extra, mas é um passo essencial. Só isso. Perfeito, Carla, é isso mesmo. É que, na verdade, a gente fica afoito, né? E a gente quer fazer, então vamos no passo a passo e a gente vai conseguir chegar lá. E, aliás, colocaram aqui no chat, até o Marcos colocou aqui, devido à grande quantidade, o processamento às vezes demora. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e quando não acontecer esse processamento, como o Giovani mostrou, a gente faz o manual que no final dá certo, gente. O importante é a gente conseguir fazer para a gente utilizar aí da melhor forma possível a ferramenta. Isso. E é importante, né, importantíssimo, na verdade, que principalmente os Proatecs, né, incentivem os alunos a usar o e-mail institucional. Porque se eu enviar esse código para o aluno ou o link de acesso para os alunos, com o e-mail pessoal eles não conseguem acessar, dá erro, eles não entram, então eles não vão conseguir acessar a tua aula e ter acesso ao teu conteúdo. Então, é importantíssimo esse passo de utilização do e-mail institucional, de ambos os lados, né? Tanto do professor como dos alunos. Inclusive, vou deixar uma dica aí para vocês, que se o aluno disser que está tendo código errado, a turma não encontrada, essa turma não encontrada, eu posso garantir que 95% dos casos, não, eu vou colocar 99% dos casos, é porque o aluno está usando um Gmail em vez de usar a conta institucional. Então, uma outra forma também, Giovani, de fazer, além das duas que você já ensinou, que é dar o link ou o código, uma terceira forma é o professor, se ele tiver a lista dos e-mails dos alunos, ele pode mandar um e-mail já convidando direto no Classroom, e talvez depois você possa até mostrar aí, né, na área aí dos alunos, que ele já pode convidar todos os alunos usando o e-mail institucional, e o aluno recebe um e-mail pelo Gmail dele que ele pode acessar se ele tiver acesso. Eu sei que menores de 13 anos não é o caso, porque geralmente não, a gente não deve usar com menores, mas se forem maiorzinhos, aí sim. Por exemplo, no caso do seu segundo ano, tem que ter uma assistência dos pais, né? Provavelmente, né, Giovani? Em alguns casos. Isso. Perfeito, Carla. Então vamos lá, Giovani, volta lá então, lá nas nossas salas, né? Que você está nos mostrando.
Bom, então essa aqui é a tela principal, né, da sua sala. Então essa daí foi a que você criou, né? Então Isso a é- partir do que você criou, ela apareceu aí o código da turma e o link do Meet, né? Código da turma, e aqui você gera o link do Meet, né? Você pode gerar o link do Meet, e aí você pode colocar, inclusive, visível para todos os alunos. Deixa eu gerar primeiro. E aí, automaticamente, ele aparece visível para todos os alunos. Então, a gente pode deixar ativado, né, esse link do Meet. Vai ser um link único, né, para essa sala, sempre vai utilizar esse link. E facilita todo o processo, né? Ao invés da gente ter que abrir um Meet, abrir uma nova chamada, enviar o link para os alunos, né? Todas as aulas a gente troca de link, aí fica complicado para os alunos, né? Ô, Às Giovani, vezes eles se perdem. Vamos falar para quem é leigo. O que seria esse link do Meet? O que é o Meet? O link do Meet é um link de uma chamada de vídeo, né? Que os professores podem fazer com os alunos. Tá vendo? Eu cliquei, deixa eu dispensar aqui. Isso a gente pode fazer. Se eu acessar o Classroom pelo centro de mídias, eu consigo fazer lá dentro do aplicativo? Não. Tem que ser por fora. Tem que ser Então por isso é fora, importante, vai ser gente. encaminhado pro Google, né? Tá. Ou vai pedir para fazer o download do aplicativo ou vai usar online. Então a videochamada a gente não consegue fazer pelo aplicativo do centro de mídias. Dentro do Então a seu gente sistema. tem que abrir a internet e fazer por lá, tá? Na Isso é verdade, os importante. alunos eles vão ser encaminhados automaticamente, Sim. né? Ou para uma página do Google ou para fazer o download do aplicativo. É que, na verdade, eu estou perguntando porque eu lembro de algumas formações que eu fiz o ano passado com o Marcos e muitas pessoas perguntaram dessa questão de como fazer videochamada no aplicativo por conta dos dados e afins. E não Isso. tinha E não a tem- possibilidade. Então, é por isso. Então, a gente não consegue utilizar dentro do aplicativo do centro de mídias. Tem que sair para fazer. Normalmente, Inclusive, nesse caso, Giovanni e Ana Paula, uma coisa importante para a gente fazer com os alunos aí é uma preparação prévia, se o professor quiser usar essa questão do Google Meet, né, para fazer as chamadas com os alunos. E foi isso que o Giovanni falou. Pedir para o aluno baixar o aplicativo antes para ver se consegue baixar e tudo mais, porque isso facilita na hora da aula, quer dizer, aí todo mundo já vai estar com o aplicativo no celular, inclusive você, professor, pode fazer via celular, caso, enfim, tenha algum problema, você não está com computador, laptop disponível, Chromebook, você pode utilizar também, fazer tudo via celular aí, lembrando que você tem que baixar o aplicativo do Meet para já conseguir fazer essa videochamada com seus alunos. Ô, Giovanni, posso aproveitar e só fazer uma complementação da fala da Carla anterior da questão do e-mail? O Marcos está me mandando aqui. Na verdade, a primeira coisa que ele mandou falar é que é para eu parar de chamar ele de Marcos e falar Marcão, porque senão as pessoas não sabem quem é. Então, gente, é o Marcão da Citem, do Centro de Mídias, tá? Então, ele colocou aqui, gente, ó. Aqui também no Google a gente tem o mesmo problema de domínio, porque dentro da conta da secretaria nós temos mais de um domínio. Então, por isso que alguns de vocês relataram aqui no chat e relatam que vocês colocam o e-mail e não funciona. Então, ele colocou aqui, eu vou ler do jeito que ele colocou, tá? Vale lembrar que se criar a turma no @professor, só dá para os alunos entrarem com o e-mail @al. Não dá para usar uma conta @gmail. E se criar uma turma com o @gmail, não dá para usar o e-mail @al para entrar na turma. Então, gente, é a questão do domínio. Então, se você está usando um domínio @prof, os seus alunos têm que usar o @al. Tudo bem? Que é aquilo que a Carla falou. Se você usar uma conta do Gmail, que não é institucional, você não vai conseguir sucesso aí com seus alunos, tá? Você não vai conseguir com que eles estejam dentro das salas, tá bom? Então, esse é só uma ressalva aqui que o Marcão pediu para eu falar. Segue aí, Giovanni. então vamos lá, então. Eu sempre deixo, né, nas minhas turmas ativado o link único, porque às vezes o aluno, ele vê que a tua aula, e às vezes esse processo de ficar enviando link, volta link, às vezes ele se perde. E aí ele sabe que é aula de filosofia, ele entra lá na minha turma e ele clica no link e ele já vai pro Meet, né? Então eu sempre deixo ativado, que é bem mais fácil.
E essa aqui é a tela inicial. Então, vamos fazer a leitura da tela, né, para a gente ver o que acontece aqui nessa tela principal. Então, a gente tem o mural, né, a gente vê aqui em cima que é a tela que a gente está. A gente pode aqui escrever um aviso para a nossa turma, ou seja, a minha aula vai começar, por exemplo, às 15, agora são 2h30. Eu já deixo um recado, atenção alunos, às 15 horas vai começar a nossa aula de filosofia, automaticamente o aluno está logado no celular, ele já é notificado, né? Então tudo que acontece aqui gera uma notificação para o aluno, então ele sabe quando o professor postou atividade, ele sabe quando o professor corrigiu atividade, ele tem esse monitoramento, né? Assim como a gente tem também. Eu, por exemplo, deixo logado a minha conta Gmail no celular e eu sempre recebo, né? Então, os alunos estão sempre enviando os trabalhos, então eu sempre fico ligado. Então, professores, aconselhem aí também os seus alunos a deixarem, né, essa conta logado no celular deles, que eles vão ser notificados, né, assim que a gente postar atividade, quando a gente postar um link. Então, eles sempre são avisados. Ô, Giovanni, essa sua fala é muito importante a gente lembrar uma coisa também que a gente sempre fala aqui, que é a questão de ter horário e ter disciplina. Então, o que o Giovanni falou, eu coloquei no celular, a gente coloca essas mensagens automáticas, os recebimentos e afins, e a gente acaba trabalhando mais do que deve, né? Então, é importante vocês colocarem aí e disciplinarem os alunos de vocês que tudo tem um horário. Então, eu terei atendimento para vocês em tal horário, vocês podem me mandar, mas eu vou só responder tal hora, porque a gente cria uma disciplina, porque senão a gente fica naquele círculo vicioso, né? E aí o aluno manda às 9 horas da noite, e aí fica mandando mensagem, então a gente tem que criar aí padrões, porque a questão também da pandemia, a gente tem isso que também, essa questão da gente ter tudo ao nosso alcance, também traz esse problema de que as pessoas querem tudo no imediatismo, né? Então, é importante vocês colocarem também isso para os seus alunos e a gente colocar regras, né? Modo de dizer regras que a gente Ana diz Paula e Giovanni, posso puxar uma outra dica importante aí no que vocês estão falando? Pode. O importante também, então, Giovanni e Ana Paula, é você, professor, ter o aplicativo no seu celular, né? Se você quer ter esse acompanhamento mais próximo. Eu, por exemplo, muitas das coisas eu consigo resolver pelo celular, eu não preciso nem mais do computador, assim, eu resolvo muita coisa no aplicativo. Se eu quero deixar mensagem, se eu quero, às vezes, até mandar uma imagem para fazer uma atividade e tal, eu consigo fazer tudo isso do celular, mas eu tenho que ter o aplicativo no meu celular. E uma outra dica, a mesma dica também aí relacionada ao Meet, é o do Classroom, é que o seu aluno deve ter o aplicativo no celular, se o celular dele, obviamente, tiver a possibilidade ainda e o espaço, né, para baixar o aplicativo. Facilita muito, tanto para o professor quanto para o aluno, mas, claro, a gente sempre tem que lembrar dos nossos contextos, e eu sei que são bem variados. Então, fica a dica. E se o seu aluno disser que não tem espaço no celular, que o celular não consegue baixar aplicativo, lembrando que ele vai poder acompanhar tudo pelo Google Classroom na web, que é o classroom.google.com. Sim. E os alunos têm acesso também, né, ao Class dentro do CMSP, né, com dados patrocinados, então não existe muito problema quanto a isso. Só lembrando que aqui a professora Vilma colocou aqui uma coisa que eu já falei, o Meet não tem dados patrocinados, então lembrar disso, gente. Então, se você está fazendo, a proposta sua é fazer formação com os seus alunos usando dados patrocinados, você tem que rever o que tem de possibilidades para você fazer dentro disso, né? Porque, como a gente disse, dentro do centro de mídias, do aplicativo, dentro do Classroom, a gente não tem a possibilidade de usar o Meet com dados patrocinados. Então, sempre lembrar disso, tá? Ô, Giovanni, depois, a hora que você engatar aí, a professora Vilma pediu para você ensinar os professores a importar os alunos da sede para o Classroom. Esse foi o primeiro processo, né? Mas ela pediu de novo para você mostrar os alunos. Eu mostrar os meus alunos? Não, mostrar como que importa os alunos. Tá. Ó, o processo, pessoal, eu vou retomar aqui. Você acessou a sede,
centro de mídias, Google automaticamente carrega a sua turma e os seus dados, né, diretoria, município, escola, pesquisar, vai aparecer todas as suas aulas atribuídas, né, todas as suas séries. Você marca a caixinha de todos aqui em cima e vem embaixo, habilitar Google Classroom. Assim que a gente importa os alunos para dentro da plataforma, dentro do Google Sala de Aula. Isso é o automático. Isso Aí, é o automático. como a gente falou, se você fizer esse processo e não acontecer depois de um tempo, vai ficar sempre, como dizem aqui, em processamento, então você faz no manual, que é aquilo que o Giovanni já mostrou, que você vai lá em cima, no maisinho, e cria a sala, coloca o nome e vai fazer, tá bom, gente? Pessoal, o processo mais fácil é realmente esse processo que a professora Vilma comentou. A gente vai lá, habilita as turmas dentro da sede e espera um tempo, né? Como o Marcos disse, demora um pouquinho para ser processado por conta do número de alunos, né? O volume de professores também pedindo validação, então demora um pouco, às vezes pode demorar uma semana, até 2 semanas. Mas desde o ano passado eu fiz todo o processo e sempre criou, foi 1 ou 2 turmas às vezes que fica sem ser gerado automaticamente. Aí eu vou e faço o processo manual e depois envio esse código para os alunos. Ô Giovanni, já que você está voltando naquela tela, já vou aproveitar que a pergunta do Amauri, como excluir uma turma do Classroom? Então, por exemplo, o ano passado a gente tinha turmas que foram criadas e aí eles continuam no nosso perfil. E aí eu não quero mais essa turma. Como que eu excluo? O professor que criou as turmas do ano passado, esse ano, quando ele pede validação, aparece as turmas de novo e fica duplicado, né? Aí você tem que ver qual turma que é e qual não é. Então você vem nos 3 pontinhos aqui em cima e você vem em arquivar. Você vai arquivar as suas turmas. Depois vai aparecer uma tela que você pode excluir. Deixa eu ver se eu consigo arquivar essa aqui, que a gente fez agora. Tá vendo? A gente arquivou ela. E aonde ela vai? Depois aqui nos 3 pontinhos, a gente vem aqui embaixo, ó, turmas arquivadas. Depois a gente vem e abre a turma de novo, tá vendo? Aqui são as turmas que eu criei e arquivei. E depois eu posso excluir ou restaurar a turma. Então esse é o processo. Você primeiro arquiva. Não tem como você excluir imediatamente. Você você arquiva a turma, depois você vem em turmas arquivadas, né, aqui nos 3. Vem aqui embaixo e faz o processo de excluir a turma. O legal desse processo em duas etapas é que se você faz um primeiro momento, você vai lá e exclui a sua turma e você se arrepende ou, sei lá, outra pessoa entrou e excluiu, você não perde tudo, né? Então vai para uma outra pasta, então você tem que fazer como sendo aquele de double check, né? Então você vai, exclui, depois você arquiva, depois você exclui. Então é legal que você tem que ter mesmo ciência que você quer apagar aquilo, né? E depois você pode restaurar, né? Sim. Vamos restaurar a nossa que a gente está mexendo aqui. Ana Paula e Giovanni, olha só, em relação a isso, já que o Giovanni está aí, que é muito legal essa página inicial aí que você está mostrando, Giovanni, os 3 pontinhos, eu só queria dar uma dica, Giovanni, se você clicar aí nos 3 pontinhos de novo, você pode editar, né, as informações do seu Classroom. Quando você vai editar, uma coisa que eu acho importante, Giovanni, até para a gente não se confundir e tal, é o que eu brinco, que é a taxonomia do nosso título, né? Do que a gente põe de nome para a turma, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho uma forma própria de criar essa organização digital até para eu não me perder. Então, uma coisa que eu faço, eu sempre ponho no título o ano, o semestre da minha turma, por exemplo. No meu caso, eu trabalho com períodos específicos, né? Então, eu sempre ponho, por exemplo, eu criei um sistema que eu ponho sempre 2021 barra e o resto do nome da turma. E aí eu crio um modelinho para isso. Porque aí você não se confunde. E aí, depois, quando passou, você pode arquivar, mesmo que você tiver 2 turmas, por exemplo. Porque daqui a um tempo você vai ter milhares por exemplo, o Giovanni vai ter milhares de turmas do 2º ano B.
né, Giovanni? Sim. Então, eu ponho o número da turma, eu ponho o ano principalmente, né, ou o bimestre, enfim, a forma como você for trabalhar isso. É bem importante você ter já isso na sua, né, no radar aí para você. E aí também, uma dica é para você não excluir logo de cara, só arquiva, deixa lá arquivado, né? Porque, como a Ana Paula falou, você pode restaurar, e se você excluir, você não vai ter mais essa turma. E uma outra dica, já que estamos falando de dica, é você ter essa turma arquivada, inclusive, como modelo para outras turmas, né? Depois, se você precisar, né? Então, fica aí a dica para você reutilizar atividades e tudo mais. Não da arquivada, porque você não consegue reutilizar da arquivada. Mas é muito importante você também ter essas turmas modelo para você, como a Ana Paula falou, otimizar o seu tempo e trabalhar menos. Então, uma dica aí, professores, assim que encerrar o ano, já deixa suas turmas arquivadas para o ano que vem, assim que você criar as outras turmas, não virar um rolo o teu Google Sala de Aula e você não saber se é a da frente, se é de trás, se foi do ano passado, se é desse ano. Então, aí, terminou o ano, já deixa tudo arquivadinho, né, zerado tudo em branco, sem nenhuma turma, e o ano que vem retoma o processo, né? Ô, Giovanni, o Marcão tá mandando aqui que, na verdade, aqui no chat, professora Vilmar, ela tá colocando aqui que a inserção dos alunos por e-mail a gente pode fazer pelo CSV. Então, o Marcos está colocando aqui. Então, a gente pode inserir o e-mail dos nossos alunos através, você baixa no formato CVS, e aí você consegue colocar o e-mail dos seus alunos de uma única vez. Não tem que fazer um por um, tá? Então, isso é importante a gente frisar aqui, que a gente tem como fazer inserção por e-mail dos alunos, não precisa ser um por um, faz via CSV, tá? Registrado, Marcão. Vamos lá, Giovanni. Então, vamos lá. Essa é a tela inicial. Depois a gente tem aqui atividades, a gente tem pessoas, né, que seriam os alunos que estão inseridos dentro da nossa turma. Né, quando eu crio a turma, aí onde tem alunos, eles aparecem automaticamente a lista dos meus alunos? Se você fizer pelo Google, sim. Aliás, aquela se importação você fizer que você pela sede, aparece automaticamente todos os alunos. Mas se você criar a turma igual a gente fez agora, não aí tem você tem que aluno. pôr um... A gente tem que compartilhar o link sim. ou o código. E depois, a última tela aqui seria as notas, né? Depois que a gente vai corrigindo as atividades, as notas vão aparecendo aqui automaticamente. Inclusive por atividade, né? A gente vê todos os alunos e que nota cada aluno, né? Tem em cada atividade. Inclusive os alunos que não fizeram ficam em branco, né? Então fica tudo certinho aqui. Então vamos lá, pessoal. Eita, apertei no lugar errado aqui. Vamos voltar. Tá, calma, respira. Atividades. E aqui que está a graça, né, do Google, que é a tela que a gente mais vai usar durante as nossas aulas. E a gente tem um botão bem grande aqui, ó, em azul, criar. Então a gente tem algumas possibilidades de criar as atividades. Atividade comum, atividade teste, pergunta, material e o reutilizar postagens. Às vezes você tem várias turmas do mesmo ano, né? E às vezes o conteúdo coincide, então você pode postar a atividade em uma série e depois reproduzir essa atividade para outras séries, né? Então é bem bacana. E uma parte que é importantíssima, né? Eu acho que é um tópico importantíssimo para os professores utilizarem, são os temas, né? Que atualizou esses dias, era tópicos, mas agora é temas. Então, é aqui que vai dar toda a organização das suas salas, né? Eu sempre sugiro que os professores comecem a utilizar essa criação das atividades, deixando bem marcado a questão de tema. E aí, professores, vocês podem usar de diversas formas, né? Não sei como que vocês podem usar. Pode dividir por bimestre, né? Pode dividir por conteúdo, né? Vamos imaginar, professor de língua portuguesa. Às vezes dá aula de gramática e literatura, então tem como a gente separar por tema. A gente vem aqui e cria um tema. Vamos imaginar um professor de português aí. A gente cria... O tema seria como se fosse um capítulo, um tópico, né? Tópico. Para a gente
separar, né? Isso. Então a gente tem aqui, por exemplo, gramática, né, e literatura. Peraí que... Então, que legal. Dentro da mesma sala que a gente tem os alunos, da mesma série, a gente consegue aí criar tópicos diferentes para conversar com eles e organizar as nossas atividades, as nossas postagens, as nossas ações dentro do Classroom, né? Isso, e fica bem organizadinho para os alunos, né? Mesmo que a gente poste sem tema e aparece a data, né, da postagem, ou a gente nomeia atividade 1, 2, 3, 4, mas eu acho bacana a gente separar por temática, né, por temas. E aí, professores, vocês fiquem à vontade aí, fiquem à vontade, né, com relação à criatividade mesmo, né? Ah, eu quero separar primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, né? Aí é uma questão de organização da organização pessoa, né? do professor, né? Porque o importante, gente, que você tem que pensar aqui é que essa é uma interface que não só atende ao professor, mas atende ao aluno. Então, é sempre importante quando a gente pensa em organizar, né, de propor alguma coisa, a gente pensar também para quem a gente está fazendo. Então, às vezes, eu organizar, como o Giovanni está falando assim, eu vou colocar primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre. Para mim, isso é uma organização lógica, mas, por exemplo, para o aluno pode ser que não seja. Então, é interessante a gente pensar de que forma que a gente vai dispor nossos materiais, nossas atividades, porque nem sempre o que a gente pensa é o que o leitor vai receber, né? Ele vai entender dessa forma. Então, é legal você pensar junto com os seus alunos qual a melhor forma de você organizar e o que fica mais fácil para eles e para você, né? Porque também não adianta só uma parte ficar fácil. Então, Ana sempre Paula, pensa tem nisso. até uma dica super legal em relação a exatamente isso que você está falando, da gente pensar no usuário, né? Sim. Olha só, uma coisa interessante que o Giovanni pode aí até puxar na tela dele, é que você pode arrastar os tópicos, né? Então, o que geralmente eu faço? Vamos dizer que você avançou aí no semestre e tal, e já tem muito tópico. Aí você acabou uma unidade lá que já se encerrou, você já teve a avaliação dessa unidade e tudo mais. O que geralmente a gente tem a tendência de fazer? Fazer com que o aluno arraste para baixo até chegar na unidade que a gente está estudando agora. Mas eu, por exemplo, o que eu faço? Eu ponho a unidade em curso para cima, porque a gente pode mover o tema, o tópico inteiro, para cima, para baixo, para onde a gente quiser. A gente pode arrastar. Olha o Giovanni ali fazendo. Então, isso, poxa, será que faz sentido? Para o nosso aluno faz, porque aí quando ele entra na parte de atividades, o que ele vai ver primeiro é o que está em curso, entende? Então, isso é uma dica que não muitos sabem e eu amo. Quer dizer, eu vou meio que fazendo até como eles funcionam, né, nas redes sociais. O que tem primeiro nas redes sociais, nos murais e, enfim, nos lugares que a gente navega? As atualizações recentes sempre ficam na nossa cara. Então, para o nosso usuário também a gente tem que fazer isso. Então, o que já passou a gente vai deixando para baixo e o que está em curso a gente põe para quando ele entrar já está na cara dele. Uma dica aí que eu acho que pode ajudar, Ana Paula e Giovanni. Foi ótima, Carla. E aí, como o Giovanni está mostrando, gente, é simplesmente você pôr o cursor em cima e puxar, tá? É super fácil de fazer, então acredito que o aluno não vai ter tanto problema de fazer essa operação. Isso, e você pode fazer até com as atividades, né? A gente não criou nenhuma atividade ainda, mas, por exemplo, eu postei atividade num tema errado, tá? Não tem problema, você pode arrastar a atividade de um tema para outro, sem problema nenhum, né? Mas vamos lá, então, vamos ver o que tem pra gente aqui nas atividades. Então, por enquanto, o Giovanni só fez os temas, ele colocou lá como tema, como se fossem os tópicos, ele colocou lá. Agora ele vai explorar lá o criar, o que mais que a gente tem de possibilidades. Então, a gente vem em atividade, vamos começar por essa. Então, pessoal, sempre título obrigatório. Se você não coloca o título da sua atividade, sempre vai ficar cinza aqui e você não consegue criar. Então, sempre coloca aí, sei lá, atividade 1, vamos usar como teste aí. Eita.
Eita, ficou grande aqui. Atividade 1, tá vendo? Ele já ficou azul. É claro que não tem nenhum conteúdo ainda, mas eu já poderia postar. Depois a gente tem aqui uma caixinha para instruções, né, onde você pode instruir os seus alunos como vai ser o prosseguimento da atividade. E aqui embaixo você tem as barras aí, onde você consegue colocar os conteúdos aqui, né? Então você pode tanto trazer um conteúdo que já está no seu Google Drive, né? Você já fez a atividade e subiu no Google Drive, ou você pode também fazer um upload desse arquivo que está no seu computador. Adicionar link, você pode pegar um link de um site ou até mesmo do YouTube, de algum local e inserir aqui. E você pode também pesquisar, né, e adicionar um vídeo direto do YouTube. E também, pessoal, a gente tem uma possibilidade, que é a do mais aqui, que é anexar novo item, que vai abrir todas essas funções aqui do Google para a gente desenvolver a nossa atividade durante a postagem, né? Às vezes eu não tenho atividade pronta no meu Google ou não está no meu computador, então eu posso criar ela durante a postagem da atividade mesmo. Então eu venho aqui em documentos, automaticamente vai criar um documento para mim, ele aparece todo em branco, né? A gente pode trocar o nome aqui em cima, pode criar todo o processo da atividade aqui. E o legal do Google, pessoal, é que toda vez que você digita alguma coisa, ele aparece automaticamente aqui salvando. Então você nunca perde nada se você estiver online na internet, né? Se você estiver com internet, automaticamente ele salva. Então você pode vir aqui, ó, em fechar, que a atividade já foi alterada aqui. Tá vendo? Ele vai abrir do mesmo jeito que eu deixei. Então isso é bacana, né? Às vezes a gente está fazendo, deu uma queda de energia em casa, desligou tudo. Tá, você não perdeu. Ele ficou aqui. Aqui também tem a possibilidade de fazer uma criação compartilhada, né? Sim. Também é outro recurso muito bom. Que é um recurso também que a gente tem, né? Inclusive a gente vem aqui ó, em compartilhar, é claro que tem que ter um nome. Exemplo. Salvar, tem que ter um nome, senão não compartilha, tá vendo? E aí você pode ou compartilhar como um link restrito para só quem é da sua instituição poder realizar, ou você pode também criar um link comum, né, enviar esse link. A gente pode, inclusive, compartilhar para a pessoa ou só ler, ou só comentar, ou pode editar, né, ou acesso temporário. Então, a gente tem todas essas funções aqui. Ô, Giovanni, você falou da gente inserir para a gente, por exemplo, criar atividade, mas, na verdade, eu posso colocar na instrução que o aluno pode fazer em grupo, pode fazer um documento compartilhado, né, um trabalho em grupo, enfim, ou uma coisa interdisciplinar, e aí a gente coloca o link ali, eles podem construir coletivamente ali, né, e aí o resultado já fica registrado e você tem acesso. Também é uma outra possibilidade que é bem legal, né? A gente pode enviar dessa forma, inclusive é bem legal porque é em tempo real, né, ao mesmo tempo que a outra pessoa está editando, você pode editar também. Ele aparece sempre em algumas cores, assim. Ana Paula também está escrevendo. Ou né? os bichos, né, que aparecem, né? Então ele sempre tá em tempo real, né? Isso é bem bacana. E ali, como legal. você mostrou, tem a possibilidade da gente fazer docs, a gente fazer formulário, a gente fazer apresentação. Então, tem uma variedade ali que a gente pode utilizar e o nosso aluno também pode escolher e fazer ali o que ele quiser, se a gente der essa possibilidade, né? Sim. Inclusive... Ana Paula e Giovanni, Oi. Uma coisa importante é nisso que vocês estão falando, e de novo, eu estou aqui hoje com a cabeça em segurança para você, professor, porque a gente sabe como é que são os alunos, né? A gente tem aqueles que, enfim, vão dentro do que a gente pediu e tem aqueles que a gente tem que estar monitorando, né? E aí, nesse sentido de segurança, o Giovanni mostrou ali as permissões que a gente pode dar para o documento, né? Sim. E aí, uma coisa interessante é a gente deixar que o documento seja compartilhado dentro do domínio, que é quando o aluno entra com o @al, né? AL, né? O institucional dele, pelo que eu entendi, né, Ana Paula? Isso. E aí, com esse e-mail institucional,
o que acontece? A gente não vai ter lá em cima no documento os animais, porque os animais só aparecem lá no documento quando é alguém anônimo. E é muito importante que esses documentos você peça o login deles, para eles entrarem com a conta deles institucional. Por quê? Porque aí você tem o histórico de tudo que rolou, quem contribuiu. A gente está falando aqui, por exemplo, de trabalho em grupo, colaborativo. Você tem todo esse histórico de quem contribuiu. Se tiver um engraçadinho que apaga uma coisa que não deveria, ou às vezes até por engano mesmo, que acontece, né, quando eles estão começando. Então, você tem o controle, você pode resgatar tudo, saber onde é que, enfim, teve alguma questão e também ver como que cada aluno está contribuindo para isso. Isso é muito importante, tanto em termos de segurança quanto em termos de histórico, de como cada aluno está contribuindo para a construção daquele conhecimento. Isso que você falou, Carla, é importantíssimo, porque daí a gente tem, a gente consegue, como professor, ver o registro da construção, né? Então, lembrando que para fazer isso, então, quando você for dar ali a permissão, você coloque que sejam sejam pessoas que tenham o domínio @AL, porque daí ele tem que se logar, e aí a gente consegue o registro e consegue identificar o que ele fez naquele documento que a gente está trabalhando, né? Então, isso é muito legal para a gente conseguir identificar e fazer ou a sondagem ou fazer ali a verificação dos nossos alunos, o que cada um contribuiu. Bem interessante. Obrigada mesmo, Carla, pela contribuição. Além dessa forma de compartilhar, a gente tem também aqui nessa caixinha, ó, os alunos podem visualizar o arquivo. Então, aqui os alunos somente visualizam. Quando a gente clica, existem outras possibilidades, né? Os alunos podem editar o arquivo. Então, essa opção aqui, todos os alunos vão editando esse arquivo que a gente está mandando. E a que eu mais uso, né, seria essa aqui, fazer uma cópia para cada aluno. Então, cada aluno terá uma cópia desse arquivo, ele pode fazer a sua atividade ali e reenviar para mim. Vai aparecer atividade de aluno por aluno, sem com que os alunos interfiram nas atividades um dos outros, né? Eu utilizo bastante essa última opção aqui. Na verdade, tem que cada um pensar no objetivo da sua atividade para você conseguir selecionar. Então, se é uma atividade colaborativa, é legal que você coloque ali que eles podem editar. Se é uma atividade em que eles só vão olhar, analisar o arquivo para eles darem uma resposta, eles só visualizam. Agora, se é uma atividade, por exemplo, que você quer que eles tenham acesso e que eles escrevam individualmente, aí você manda a questão da cópia. Então, é interessante você sempre pensar no seu objetivo para você fazer aí essa parte de configuração, né? Isso, com certeza. Pessoal, posso... eu aqui de novo, mas é porque essa parte assim, eu acho que é a mais bacana e que é o grande diferencial do Google Classroom. Eu só queria fazer acrescentar o que você está falando, porque eu sempre ajudo os professores a visualizarem. Quando você diz assim, os alunos só podem visualizar, Ana Paula e Giovanni, eu sempre dou o exemplo para os professores do PDF. Em vez da gente dar o upload, por exemplo, do PDF, a gente pode ter o material em Google Docs, lá no nosso Google Drive. Então, o material está em Google Docs. Mas aí, você tendo visualizar, o aluno não pode mexer nesse arquivo. Sim. Então, ele é muito melhor até do que um PDF. Por quê? Porque você, professor, se quiser editar alguma coisa nesse documento, você pode editar. A edição já fica disponível para o aluno visualizar, mas o aluno não vai poder mexer nesse arquivo. E aí você não tem que ficar dando upload, download de versões diferentes de PDF. Isso é a primeira coisa da visualização. Da edição, foi aquilo que a gente estava falando de segurança. Quando você escolhe esse modo edição, ele vai estar disponível para edição daqueles alunos que estão no Google Classroom. Então, já vai liberar com aquele e-mail @.al, né? E a terceira, que o Giovanni estava falando que é o que ele mais usa, é realmente uma funcionalidade única do Google Classroom que não tem em outras plataformas de aprendizagem, que é essa questão da cópia. É como se a gente tivesse, a minha analogia é sempre assim, é como se a gente estivesse dando para o aluno
uma ficha para eles fazerem, uma ficha pedagógica para eles fazerem. Por quê? Porque cada um, você pode ter um modelo maravilhoso, e aí você puxa esse modelo e o Google Classroom automaticamente cria essa cópia para cada aluno. Não só cria a cópia, mas ele automaticamente já coloca no documento o nome do aluno. Então, você, professor, visualiza o de todo mundo facilmente, lá já tudo nomeado, com o nome do aluno, bonitinho, e as respostas de cada aluno. Então, eu digo sempre que o visualizar é um PDF mais inteligente, no sentido de que a gente pode atualizar o documento e essa atualização já fica disponível. O editar significa que a gente vai ter muita colaboração entre os alunos. E a terceira opção, que é como se fosse uma ficha individual de cada aluno. É isso aí. Isso, é isso aí. Então, depois que você criou, né, a sua atividade, colocou o conteúdo, é a hora de você fazer as suas últimas configurações. Então, você tem que checar aí um método, né, de pontuação, quanto vai valer a tua atividade. Importantíssimo, pessoal, que vocês estipulem aí data de entrega. Diminui a sua tela, porque tá tá. no... Deixa eu ver aqui. Isso. Puxa um pouquinho para cá. Deixa eu ver se eu consigo trazer um pouquinho para cá. Isso, perfeito. É importantíssimo, professores, que vocês coloquem, né, uma data de entrega, porque na escola, às vezes, os alunos começam a fazer as atividades que eles precisam entregar com datas, né? Às vezes tem 2 atividades para serem entregues amanhã, e às vezes a sua é também, mas você esqueceu de colocar a data, então não atualiza para o aluno. Então ele não aparece, né, como notificação naquela caixa inicial. Então, para ele estar sem data, às vezes ele não faz, né? Às vezes ele esquece de fazer. Então, é importantíssimo que você venha aqui, coloque aí a data que você deseja, né? A data limite de entrega. Você pode colocar a data e horário, né? Você pode estipular o horário. E aqui você configura com que a atividade vá para um tema que você já criou. Então, vamos imaginar que essa atividade aqui está dentro da temática literatura. A gente coloca aqui literatura, certo? E depois é só a gente criar a nossa atividade, né? Mas ainda tem um botão aqui que a gente pode programar as nossas atividades, salvar em rascunho, ou descartar o rascunho. Mas vamos postar essa atividade para a gente ver. Assim que eu coloco a atividade, tá vendo que eu coloquei dentro da temática literatura? Ela já vem aqui para a temática. E vamos imaginar aí que eu postei errado, não era literatura, mas é gramática. Então eu posso arrastar essa atividade para dentro de gramática sem problema nenhum. Posso inverter as ordens, né? Não tem problema nenhum. Então, pessoal, essa é uma das formas que a gente tem de criar as nossas atividades. Depois a gente pode usar também a atividade com teste, né, que automaticamente ele já abre um formulário Google. Eu gosto bastante também dessa opção dos formulários. Acho que economiza bastante tempo para a gente, né, com questão de correção das atividades, principalmente com os professores aí que são das ciências exatas, né, que o resultado é exato. Às vezes não precisa de texto, né, que o aluno descreva, mas é o resultado único. A gente pode trabalhar com a questão dos formulários, né? Eu acho que o formulário deve ser familiar para todo mundo. Acho que o pessoal é uma coisa que o Fernando falou bastante, né? Mesmo que ele falou de outro domínio, mas funciona mais ou menos na mesma ideia. Então a gente pode utilizar o formulário. Eu vou fazer um para gente ver como que configura tudo certinho. Então aqui, pessoal, é o título. A gente sempre fala que o formulário a gente pode usar aí para fazer uma sondagem, né, no começo da nossa aula, ou se você quiser usar o formulário mesmo como um questionário, uma verificação do conteúdo da aprendizagem também. O formulário é uma coisa assim que a gente pode usar para N coisas, né? Dá uma gama bem ampla para o professor.
Eu vou fazer aqui com um exemplo bem simples, sei lá, quanto é 2 mais 2? Vamos colocar aqui, só a título de exemplo. E a gente escolhe aqui, ó, resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa. E é importantíssimo, professores, que vocês peguem aí um dia e utilizem, né? Tentem utilizar todas as ferramentas, todas as plataformas. Ah, deu errado, volta, né? Dá Ctrl Z e volta e começa de novo. É importantíssimo que dentro da tecnologia, né, vocês utilizem mesmo, né? Faça a utilização, que é importantíssimo a prática, né? O dia a dia vai dar segurança para todo mundo. Então não tenham medo aí de apertar, de ir para frente, para trás. Na digitar. verdade, é o que a gente fala é assim, a gente pode ficar aqui a tarde inteira falando para vocês, se vocês não operacionalizarem, não sentirem, não verificarem, porque é outra experiência, né? A gente entrar, mexer, a gente vai pensar de outra forma, a gente vai criar. E aí, é o que o Giovanni está falando, que eu também sempre falo, não tenham medo. A ideia é que vocês mexam na ferramenta, explorem bastante a ferramenta, porque às vezes vocês assistindo, vocês têm uma ideia, e quando vocês começam a mexer, vocês criam, tem um outro mundo, outras ideias, e isso que é o enriquecedor. Então, a gente não pode ter medo da ferramenta, a gente tem que ir lá, tem que mexer, porque a gente vai ter muita utilidade e coisas que vão nos ajudar e ajudar o nosso aluno. Então aí, pessoal, vocês podem explorar aí da maneira que vocês acharem interessante, né? Aqui, depois que a gente colocou a pergunta, a gente pode colocar as respostas, né? Depois que você digita a primeira, se você der Enter, ele aparece já a opção 2, né? Então, vamos colocar aqui alguns números. Depois que a gente colocou, né, as possibilidades de resposta, a gente pode vir aqui e clicar em respostas corretas. E é aqui que você vai configurar para que a plataforma entenda qual é a resposta correta. Então aqui a gente marca a resposta correta, lembrando que é sempre interessante prestar atenção na pontuação, né? Então a minha pergunta vale 2 pontos, né? Então você vem aqui e coloca e deixa ela programada. Uma coisa bem bacana, pessoal, e interessante para que todos os professores possam utilizar, é adicionar um feedback. Então, você pode adicionar um feedback tanto das respostas incorretas, quanto das corretas. Então, você pode usar, por exemplo, como um link, talvez, do Drive. Você deu uma aula, enviou para os alunos e o aluno errou a questão. Você gravou a resposta, né, fazendo passo a passo. Você insere esse link aqui, ou você insere um link do YouTube, né? Talvez tenha resposta no YouTube, e você coloca esse link para o professor e salva. Se o professor acertou, você pode colocar um feedback, o aluno acertou, né? Você pode colocar um feedback aí, parabéns, muito bom. Enfim, aí vai de como vocês costumam trabalhar com os alunos de vocês. Então, isso aqui é bem bacana, né? A gente pode já criar atividade, se o aluno ele errou a atividade, você já pode deixar como feedback a resposta da atividade ou o processo que ele deve fazer para retomar, a revisão, né? Isso aqui é bem legal, eu acho bem bacana. Isso que você falou é muito importante, né? A gente sempre fala da questão do feedback formativo, né? Aqui dentro da IFAP, então é importante assim, o que é um feedback formativo? A gente vai dar um retorno daquela resposta, sendo correta ou não, mas pensando na formação do meu aluno. Então, o que o meu aluno pensou naquele momento de dar aquela resposta que ele não conseguiu atingir ou que ele não conseguiu entender, e o que eu posso trazer ali que possa auxiliar o meu aluno a conseguir chegar naquele conhecimento, naquela habilidade, naquela competência que eu estou verificando. Isso é muito importante, tá, gente? Essa questão de feedback, da gente dar alguma retorno para o nosso aluno que seja alguma coisa que acrescente e que faça a reflexão dele, né? E aí eu vou tocar num assunto que você já tinha passado e você retomou, e eu sou a chata, o meu mantra do direito autoral. Gente, vão usar YouTube, vão usar imagem, vão usar PDF, vai usar link, ótimo. Eu acho que a gente tem que utilizar mesmo, os materiais estão aí, a gente tem que utilizar a nosso favor. Porém, sempre lembrem
de verificar a questão do direito autoral. Não é simplesmente eu entrar no YouTube, achar um vídeo, porque está no YouTube eu posso utilizar. Não. Tem que verificar o direito autoral, porque a partir do momento que você manda esse material para o seu aluno, você não sabe onde isso vai parar. E aí a gente pode ter problemas com relação a isso, tá? Então, tomem cuidado. Ana Paula, posso só reforçar isso que você está falando, que eu também sou dessas dos direitos autorais, e eu vejo isso como uma questão super sensível e até de educação midiática nossa, né? De nós professores. Não só a gente ter o cuidado para mandar coisas que, enfim, que podem ser compartilhadas, né? Tanto no YouTube quanto questão de imagem, mas principalmente aqui a gente está falando de você, professor, criador de conteúdo, né? De material. Então, antes, quando a gente estava restrito à nossa sala de aula presencial, a gente tem a possibilidade de usar materiais que não têm autorização, que eles têm direitos reservados, porque tem uma prática aí educacional que chama Fair Use, né? Que é até uma lei internacional, também no Brasil tem essa possibilidade aí jurídica, né, da gente usar material para fins educacionais. Mas a partir do momento que a gente está levando isso para o digital, a coisa fica muito mais sensível e mais cinzenta também. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E se você, professor, está produzindo conteúdo, por exemplo, para colocar no YouTube para os seus alunos, aí você tem que ter cuidado com a imagem que você está utilizando e também com os sons, músicas que você está utilizando. Dentro do próprio YouTube, você pode selecionar isso de uma forma que você pegue músicas e áudio que já são licenciados. Então, é muito importante você se preocupar com isso, não só porque é você, educador, mas também no nosso papel educacional de ensinar o nosso aluno sobre, enfim, direitos autorais e sobre o que pode ou não ser compartilhado. Gente, aproveitando só para falar para vocês, enquanto a Carla estava falando, a gente colocou aqui no GC, existe uma página aqui da EFAP que eu, a Thelma e a Carol, a gente fez com carinho para vocês, de alguns guias que tanto a Carla quanto o pessoal do Google passaram para a gente já desde o ano passado e teve uma atualizada, tá? Então, são materiais lá que tem do Classroom, tem dos formulários, então tem uma série lá de materiais que vocês sempre pedem tutoriais, né, manuais, então a gente colocou lá para vocês, acessem, tá lá à disposição, tá bom? Vamos lá, Giovanni. Então, vamos lá. Aqui em cima, pessoal, depois que você construiu, né, toda a sua prova, a sua atividade, você tem algumas configurações. Você pode personalizar os temas, né, e aí depois vocês podem explorar aí da maneira que vocês acharem bacana. E vocês vão alterando, né, vocês podem ir mudando de cor, mudar de tipografia, né, de fonte. E tem o olhinho aqui que seria o visualizar. E vocês vão ver como essa atividade ela está tomando forma, né? Como ela vai aparecer para os alunos. E depois a configuração. E aqui é bem legal. Você pode, por exemplo, já começar deixando assinalado aqui, restringir aos usuários da SEDUC. E automaticamente aqui, aliás, você pode deixar marcado também a coleta de e-mails, né? Todos os alunos, assim que ele tem acesso ao formulário, ele já pode deixar o seu e-mail institucional. Você pode, se for uma prova, limitar a uma resposta ou uma atividade que os alunos não podem responder 2 vezes. Depois, os participantes podem editar após o envio, ver gráfico de sumário e resposta de texto. Então, vai da proposta e do objetivo de vocês, professores. Apresentação. Durante o processo de resposta dos alunos, eles podem visualizar como aquela barra de progresso, né, que aparece embaixo, em crescente, né, do 0 ao 100 e tudo mais, para terminar as perguntas, né, vamos imaginar que são 10 questões, aí ele responde uma, a barra vai avançando. E você pode também usar essa opção de embaralhar
a ordem das perguntas. Isso aqui é bacana. Depois, os testes. Você pode liberar a nota imediatamente após o envio. E aqui também tem algumas configurações que é bem bacana, né, nessa última etapa, que é as pessoas que responderem podem ver as perguntas erradas, as respostas corretas e os valores. Então aí depende do objetivo do professor também. Então vocês fiquem à vontade aí para criar a atividade de vocês. Certo? Então depois que você criou a sua atividade, que você já disse para a plataforma quais são as respostas que estão corretas, né? Você pode enviar, né, essa atividade. No nosso caso, como a gente está criando dentro do Google Sala de Aula, você pode simplesmente apertar no xizinho, ela vai fechar. Você não perdeu, né? Ela continua aqui, tá vendo? Tudo que você faz no Google, ele não perde, ele salva automaticamente. Certo? Você cria o nome da atividade. Não consegue postar sem nome, né? Não tem a possibilidade. Estou colocando tudo atividade 1 aqui. Atividade 1. E aí você cria a atividade. Lembrando, pessoal, não se esqueça de colocar a data de entrega, quanto vale, né? Colocar dentro do tema para ficar bem organizado para os alunos. E vocês podem postar a atividade de vocês, atividade teste. Ô, Giovanni, a professora Luciana coloca aqui, como criar uma avaliação ou atividade para mais de uma sala separadamente? Você pode criar a atividade dentro de uma turma e reutilizar essa postagem dentro de outra turma. Você pode mostrar aí uma atividade? Podemos. Por favor. Vamos imaginar que eu já postei uma atividade em alguma outra turma. Eu venho aqui, reutilização de postagens. Vai aparecer todas as minhas turmas, tá vendo? Apareceu todas. Eu escolho em qual turma está a minha atividade, ó, tá vendo? Selecionar turma. Vamos imaginar que está aqui, Google Class. A atividade está aqui dentro. Eu posso reutilizar essa postagem, tá vendo? Eu vou repostar essa atividade aqui. Reutilizar postagem. Ela vai aparecer para mim configurar. E aqui aparece até a temática, né, que estava dentro da outra turma. Aí você pode reconfigurar, digamos assim. Eu fechei aqui, já apareceu, essa atividade aqui é literatura. Então eu vou e posto a atividade. Então, Giovanni e Ana Paula, tem uma novidade que está chegando aí, que é uma demanda dos professores, que é exatamente relacionada à pergunta da professora. Essa é a forma como a gente tem hoje de fazer, como o Giovanni mostrou. Então, você primeiro cria a atividade em uma sala e depois reutiliza para as outras, né? Lá no maisinho. Bom, em breve, isso aí já está aí para sair nas atualizações do Google desse ano. O que vai acontecer? Você pode criar uma atividade e já distribuir para diversas turmas. Então, olha aí a novidade na verdade, a gente para a alegria dos professores. Na verdade, eu acho que a gente já até consegue atribuir para as outras turmas, tá vendo? Você pode também criar a atividade e você seleciona aqui para que série você quer que essa atividade vá. Então, você já tem essa possibilidade também, né? De você já criar e selecionar qual turma você quer que essa atividade vai. Então, você pode fazer a atividade e selecionar a turma que você quer, ou se não, se você tem uma atividade que você já fez, igual a gente estava mostrando lá daquelas salas que a gente, por exemplo, arquivou. Tem uma atividade lá que eu quero. Eu posso ir lá naquela atividade e aí eu colocar que eu quero ir para outra turma. Então, é bem legal, a gente pode reutilizar e não precisa refazer, né? O retrabalho. Inclusive, no reutilizar postagens, já aparece até as turmas que estão arquivadas, se eu não me engano. Até as turmas arquivadas, elas aparecem aqui para a gente reutilizar as postagens, certo? Olha, uma Tá boa dica. Essa série aqui, segundo Biologia, ela está arquivada. Essa sala teste também está arquivada. E a gente tem aqui para reutilizar. Então, é uma dica aí, professores, para vocês. Vocês conseguem usar as atividades, até aquelas, né, que já estão em processo de arquivamento. Então, isso é bacana. Muito bem, então vamos para outro tipo lá no criar.
Depois a gente tem as perguntas, você pode colocar uma pergunta para os alunos, né? Aqui você pode escolher como resposta curta ou múltipla escolha. E aí você pode... É bem similar ao outro lá que a gente fez, né? Que do lado aí tem a barra também para a gente selecionar, colocar a pontuação, a data de entrega. E aqui é legal que os alunos podem interagir, né? Isso funciona como se fosse um mural, né? Um fórum. E aí os alunos, eles conseguem interagir. Ó. O aluno pode responder uns aos outros. Isso é bacana para a interação dos alunos, né? E aqui todo o processo, pessoal, ele sempre repete, né? Pontuação, data, tema, né? Então esse processo sempre repete. Você vai sempre ter em todas as possibilidades de criação essas ferramentas aqui da Google, né, para você utilizar da forma que você tiver disponível, né? Lembrando aí, tomando bastante cuidado com a questão dos direitos autorais, mas você pode utilizar como ferramenta pedagógica, certo? Perfeito. Depois a gente tem o material e é sempre legal, professores, que vocês postem, né, as atividades de vocês separando, né, o que é material e o que é atividade. Atividade é o que você quer avaliar. Material, às vezes, é um conteúdo que você precisa enviar aos alunos e você não tem finalidade com a atividade, né? Talvez você saiba mais, algum complemento que você quer dar aí, que você quer trazer aí um plus, ou mesmo você quer dar uma fundamentação teórica para o seu aluno, aí você pode colocar aí, né, um apoio. Talvez você está trabalhando assim, filosofia, por exemplo, a gente trabalha bastante texto. Você sobe o texto como PDF para os alunos como material. O aluno lê na primeira, vamos imaginar, a primeira aula lê o material. Na segunda aula, você faz uma atividade separado e sobe para os alunos. Então, são diferentes, né? Atividade é o que você quer avaliar e material é o conteúdo que você quer entregar ao aluno. Isso é bacana com que o professor divida também. E praticamente, pessoal, é tudo isso aqui que a gente tem como criação, né, de atividades, que é o mais legal que a gente pode usar na ferramenta. Depois a gente tem a barra aqui de pessoas, que são os alunos aí que estão inseridos nas turmas, e as notas dos alunos aí que vão chegando às atividades. Ô Giovanni, já que você voltou na questão dos alunos, alguém aqui, eu não lembro a pessoa, perguntou assim, aqui ó, professor Everson, quando abro a sala, vejo que muitos alunos não estão na sala, o que fazer? Quando você eu estou entendendo que a pergunta é assim, eu fiz a sincronização, tá lá meus alunos e eles não estão lá, não tem aluno que não está lá. Eu posso inserir ele manualmente um a um? Pode fazer o processo que o Marcos explicou. Então, um a um. E de inserir todos pela lista. Pode colocar o aluno pelo e-mail institucional. E você pode também enviar o código e o link algum grupo da escola, grupo do WhatsApp. Para que quem não esteja entre. Só tem que tomar cuidado, pessoal, porque às vezes a escola tem várias séries, né? E às vezes se você é professor do primeiro A, enviou o teu código de filosofia no primeiro B e você não dá aula lá, vai virar uma doideira, né? Então tomem cuidado com relação aos códigos. Quando for poucos alunos que tenham esse problema, acho que é mais fácil o professor inserir manualmente, né? É bem legal. Gente, ó, a gente colocou aqui para vocês no GC o contato do Giovanni, tá? Ele tem, dentro do YouTube, ele tem aí uma série de vídeos aí para vocês, para auxiliar vocês. Acho que vai ser bem bacana se vocês precisarem e utilizarem lá. São vídeos sobre ferramentas Google. E aí tem também o Instagram dele, se vocês quiserem entrar em contato com ele, tá? E aí, Giovanni, ali a gente tem, se você voltar aí na sua tela, podemos voltar aí na sua tela? Ali no Notas, na verdade, ali vão aparecer as notas dos nossos alunos, né? Então, todas aquelas atividades que foram feitas, aí vai aparecer uma lista com o nome dos alunos, a atividade e a nota, não é isso? Sim, vai aparecer a lista dos alunos, né? Descendo aqui o nome de todos os alunos, e depois, por coluna, as notas das atividades, certo? E depois, no final, professores, vocês conseguem, inclusive, gerar uma planilha com as notas para vocês lançarem na sede. Pelo amor de Deus. Gente, mapão, não, mapão não, gente. Vamos para a tecnologia, vamos para planilhas. Isso.
Por isso que é importante, professores, a gente usar essas ferramentas pedagógicas, né? Porque facilita o nosso trabalho, né? As notas estão todas no sistema, as notas estão todas lá no Class. Você só vai ter o trabalho de ver o nome do aluno, ver a média dele e depois digitar na sede. Então facilita muito o nosso trabalho, economiza muito tempo nosso, certo? Carla, você tem mais alguma coisa a contribuir? Que a gente já está chegando nos nossos finalmente. Eu ia falar em relação às notas, que não só você vai ver aí as notas, né, nominais, assim, numéricas, mas também você vai ver, você no Google Classroom, você tem o controle dos alunos no sentido de saber se eles entregaram, devolveram ou não a tarefa, porque também tem tarefas que a gente não tem nota, mas que o aluno precisa devolver, né? E às vezes a gente tem esquemas também que a gente tem que o aluno tem que devolver tantas tarefas e aí ganha um ponto, né? Os professores têm várias estratégias nesse sentido. Então, esse acompanhamento também foi a grande sacada do Classroom, né? Na verdade, quando ele foi criado lá atrás, em 2014, foi exatamente tentando resolver aquilo que você estava falando, Ana Paula. Quer dizer, acabar com a história do papel, né? Esse tanto de papelzinho. Eu me lembro que eu tinha, tipo, pastinha para cada turma. Não sei se você aí, professor, ainda tem, mas eu tinha pastinha física, né? Cheia de papel, de ficha para cada turma e tal. E aí o Classroom quis resolver tanto esse problema da gestão da nossa organização, né? E aí digital, tanto quanto a do aluno, né? Então, assim, fazer com que o aluno tenha a responsabilidade de entregar. E aí, isso é treino, né, Ana Paula e Giovanni? O Giovanni pode até falar mais também, ele deve ter tido esse período aí, de uma questão de treino mesmo, de virar hábito. A Ana Paula estava falando no começo do nosso encontro aqui, essa questão do hábito, da gente se regrar em termos de tempo, tem também essa questão do hábito do aluno, entrar lá, entregar a tarefa e marcar. Essa questão do hábito de marcar, entregue a tarefa, que tem lá o botãozinho de entregar, que é muito importante, mas isso demora um tempo, tem treino. E também, aí falando daquela outra questão, Ana Paula, que você tinha colocado, da professora que estava perguntando sobre como fazer quando nem todos os alunos estão dentro do Classroom. Primeiro a gente fazer aquele trabalho de formiguinha, que não tem jeito da gente ir atrás do aluno, e, se não resolver, envolver a família. Na verdade, a pergunta ali era mais específica da plataforma, né? Se ele não estiver na plataforma. Mas isso que você falou é importantíssimo, que é uma coisa que a gente tem muito costume de fazer aqui na rede, né? De que é esse chamamento, trazer o nosso aluno, envolver o nosso aluno, e aí a gente vai na comunidade, junto à comunidade, junto aos pais, e é isso mesmo, é um trabalho de formiguinha. Às vezes a gente cansa, fala assim, ai meu Deus, não vou conseguir, tenho 2 alunos só. Mas desses 2 a gente vai multiplicando, vai para 4, vai para 8 e a gente vai subindo. É isso, gente. É difícil, mas a gente chega lá, né? Gente, olha, Giovanni, você quer fazer mais alguma consideração final da nossa formação? Não. Não? Pra mim tá... O Giovanni tá nervoso, gente. Olha, Não, a primeira tô vez. tranquilo A agora, primeira vez sempre assim. Então, eu quero agradecer, Giovanni. Olha, o pessoal está colocando aqui que adorou a formação, excelente. Hoje a gente conseguiu trazer a Carla. Carla, eu vou deixar aqui, olha, eu vou fazer você passar vergonha, mas eu vou pedir para você formações aqui junto com a gente, porque a gente gosta muito da sua didática, das suas contribuições. Então, você é sempre bem-vinda aqui nas nossas formações, aqui no Centro de Mídias, aqui na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, viu, Carla? E estou me deixando aqui à disposição, aqui ó, ao vivo, gravada, Ana Paula. Quando precisarem, estou super à disposição de vocês para contribuir, trazer o que for possível. Giovanni, queria te agradecer, assim, maravilhosa a sua didática aí, explicando passo a passo, maravilhoso. E uma última dica, Ana Paula, se eu puder deixar aqui para todos os professores que estão aqui assistindo e depois a gravação, é fazer
com que os seus alunos engajem também. Isso é um trabalho de formiguinha também, mas uma forma legal de você fazer isso é pegar os alunos meio que tutores, assim. Peguem alunos que já estão lá com você no Google Classroom, que já estão, tragam eles junto e peçam para eles chamarem os colegas. Eles são muito mais próximos uns dos outros. E se você trouxer o seu aluno, aí vai puxando outro aluno, que vai puxando outro aluno, então conte com seus alunos, aqueles que já estão de mão levantada aí para te ajudar. Perfeito, Carla. E essa é a nossa indicação, por isso que a gente trouxe o Giovanni. Além do Giovanni ser um parceiro, principalmente comigo aqui nas formações, né? Ele, nos bastidores, ele sempre me ajuda. É essa questão da gente trazer a rede para a rede ver que é possível, que a gente tem profissionais gabaritados e capacitados dentro da rede e que a gente consegue sim. É difícil, gente? É difícil. Emana tempo, esforço, mas a gente tem que pensar no nosso final, no nosso objetivo, que é o aluno, o aprendizado do aluno, tá? Então, é assim, vamos todos dando a mão e vamos seguir. Gente, ó, eu vou agradecer, peço para vocês responderem a pesquisa, que é importante não só para nós, quanto para o Giovanni. Coloquem lá sugestões para Carla voltar, gente, por favor, coloquem lá o que vocês tiverem de sugestão de ferramentas ou de formações, por exemplo, do Google especificamente. Se vocês mandarem, a gente encaminha para a Carla, a gente pede, ou para o Giovanni, a gente traz os dois aqui de novo. Agradeço a participação do Marcos, que saiu. Obrigada, Marcos, a nossa parceria aí continua. Giovanni, nem sei como te agradecer, de Araraquara aqui, muito obrigada e seja bem-vindo, as portas estão abertas para você sempre aqui, tá bom? Eu que agradeço, né, o convite da Ana Paula. Eu quero estender também os agradecimentos ao dirigente da minha DE, o Paulo. Quero agradecer a Elisa, a Graziela, que é a minha PCNP. E também agradecer imensamente o pessoal da minha escola, que é um trabalho coletivo, né? Não é um trabalho só meu, é um trabalho nosso, é um trabalho da escola. E agradecer todo mundo, a Liliane, que é a diretora, a Márcia, que é a vice-diretora, a Luciana, minha coordenadora, aos professores que dividem sala comigo e principalmente também as tiazinhas que faz o café, né? Às vezes a gente chega cansadão. Importantíssimo. E tudo isso tem parte, né? Às vezes a gente toma um cafezinho ali e já deu outra energia, sim, né? Então agradeço todo mundo, o coletivo. É um trabalho de todo mundo. A escola é um ambiente coletivo, é um lugar que todo mundo, né? Não tem como falar da relação professor-aluno ou qualquer relação sem a gente pensar no coletivo. Então, eu sou muito grato a todo mundo que, de alguma forma, contribuiu aí no meu processo de aprendizagem, enfim. Parabéns, Giovanni. Obrigada, gente. Boa tarde para vocês e até semana que vem, quarta-feira, no mesmo horário. Tchau, gente. Tchau, tchau.